A água é a substância mais abundante nos sistemas vivos, constituindo mais de 70% do peso da maioria dos seres vivos. O primeiro organismo vivo na Terra, sem dúvida, apareceu no ambiente aquoso, e o curso da evolução foi moldado pelas propriedades do meio aquoso no qual a vida começou. A visualização da estrutura eletrônica da molécula de H2O revela a origem de atrações intermoleculares. Cada átomo de hidrogênio de uma molécula de água compartilha um par de elétrons com o átomo central do oxigênio. Essas propriedades incomuns são uma consequência da atração que ocorre entre a molécula de água adjacentes e o que oferece à água líquida uma grande coesão interna. O ângulo da ligação da água é de 104,5 graus. Isso é elevadamente menor que o ângulo de 109,5 graus de um tetraedro perfeito, em consequência do agrupamento dos orbitais não ligantes do átomo de oxigênio. O núcleo do átomo de oxigênio atrai elétrons mais fortemente que o núcleo de hidrogênio, ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo. Assim, os elétrons compartilhados geralmente estão mais nas vizinhanças do átomo de oxigênio do que nas vizinhanças do átomo de hidrogênio. O resultado desse compartilhamento desigual de elétrons é a formação na molécula de água de dois dipolos elétricos, um longo de cada ligação OH. Cada hidrogênio carrega carga parcial positiva. Isso resulta em uma atração eletrostática entre o átomo de oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de outra, chamada de ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são responsáveis pelo ponto de fusão relativamente alto da água, pois é necessário muita energia térmica para quebrar uma proporção suficiente de ligações de hidrogênio para desestabilizar a rede cristalina do gelo. Durante a fusão ou a evaporação, a entropia do sistema aquoso aumenta à medida que as disposições mais ordenadas das moléculas de água em forma de gelo passam a assumir disposições menos ordenadas do estado líquido ou completamente desordenadas no estado gasoso. Em temperatura ambiente, tanto a fusão do gelo quanto a evaporação da água ocorrem espontaneamente. A tendência das moléculas de água em se associarem por meio de ligações de hidrogênio é compensada pela tendência energética para a desordem. A água é o solvente polar. Ela dissolve prontamente a maioria das biomoléculas, que em geral são compostos carregados ou polares. Compostos que se dissolvem facilmente em água são hidrofílicos. Compostos anfipáticos contêm regiões polares e regiões apolares. Quando o composto anfipático é misturado com a água, a região polar hidrofílica interage favoravelmente com a água e tende a dissolver na região apolar hidrofílica, tende a evitar contato com a água. As regiões apolares das moléculas aglomeram-se para expor a menor área hidrofílica possível ao solvente aquoso, e as regiões polares são arranjadas de forma a maximizar as interações com o solvente. Esse fenômeno é chamado de efeito hidrofóbico. Essas estruturas estáveis de compostos anfipáticos em água, chamados de micelas, podem conter centenas ou milhares de moléculas. As forças que mantêm regiões não polares juntas são algumas vezes denominadas interações hidrofílicas. Embora essa terminologia possa causar confusão, porque a força das interações não é causada por qualquer atração intrínseca entre as regiões polares. Dando continuidade ao tema forças intermoleculares, falaremos agora sobre as forças de Van der Waals. Basicamente, quando dois átomos não carregados são colocados bem próximos um do outro, as suas nuvens eletrônicas elas influenciam uma a outra. Variações aleatórias nas posições dos elétrons ao redor do núcleo podem criar um dipolo elétrico transitório, que induz a formação de um dipolo de carga oposta no átomo que está mais próximo. Os dois dipolos atraem-se fracamente, aproximando os dois núcleos. Essas atrações podem ser chamadas de forças de Van der Waals ou forças de London. E nessa tabela podemos perceber que os raios atômicos entre as ligações de Van der Waals e covalentes são bem diferentes. As covalentes possuem um raio bem menor do que as ligações de Van der Waals. Basicamente, quando falamos dessas interações não covalentes, como é o caso das ligações de hidrogênio, iônicas, hidrofóbicas e de Van der Waals, elas são muito mais fracas do que as ligações covalentes. Porém, o efeito cumulativo dessas ligações
ela pode ter um efeito bem significativo. Podemos exemplificar essa relação através das macromoléculas como proteínas, DNA e RNA, que contêm tanto sítios potenciais para ligações de hidrogênio, interações iônicas de Van der Waals e hidrofóbicas, que esses efeitos cumulativos dessas pequenas forças podem ser enormes. Na ligação de um antígeno a um anticorpo específico, também podemos perceber esses efeitos cumulativos. Um outro exemplo é a ligação de um hormônio ou um neurotransmissor ao seu receptor proteico celular, que basicamente é resultado de múltiplas interações fracas. Então, vamos observar nessa imagem os neurotransmissores, que basicamente transformam os impulsos em sinais químicos para serem encaminhados ao seu próximo neurônio, em locais que são denominados de sinapses. Quando uma estrutura de uma proteína, como é o caso da hemoglobina, é determinada por cristalografia, frequentemente são encontradas moléculas de água ligadas tão fortemente que fazem parte da estrutura do cristal. O mesmo é verdadeiro para a água presente em cristais de RNA ou de DNA. E a imagem justamente abaixo mostra cada moléculazinha em azul representa aí a presença de água. As moléculas de água, elas tendem a se mover de uma região de maior concentração de água para uma região de menor concentração, como mostrado aqui no experimento. Basicamente, o que separa as duas soluções é uma membrana semipermeável. E essa diferença é chamada de pressão osmótica. Nas membranas plasmáticas, nós podemos perceber essa mudança de pressão. Aqui as hemácias mostram como elas se comportam em diferentes meios, desde um meio hipertônico a um meio muito hipotônico. Basicamente, as plantas usam essa pressão osmótica para manter sua rigidez mecânica. E podemos observar o exemplo abaixo, uma imagem de uma alface murcha, justamente devido à perda de água, que fez com que reduzisse essa pressão de turgor. E assim finalizamos mais essa etapa. Ionização da água e de ácidos e bases fracos. Apesar de muitas das propriedades da água, como solventes, passam a ser explicadas em termos da molécula de água não carregada. O pequeno grau de ionização da água em íons H positivo e OH devem também ser levado em consideração. Seguindo o primeiro exemplo abaixo, a ampliação de uma gota de água de rede doméstica antes da ionização. A segunda imagem abaixo, ela mostra a mesma água depois de ionizada com valor de pH 9,5. Como todas as reações reversíveis, a ionização da água pode ser descrita por uma constante de equilíbrio, Keck, algumas vezes expressa simplesmente por K, para a reação geral. Assim que os ácidos fracos são dissolvidos na água, eles contribuem com um H positivo por ionização. Bases fracas consomem um H positivo, tornando-se protonadas. Estes processos também são governados por constante de equilíbrio. A concentração total dos íons de hidrogênio a partir de todas as fontes é mensurável experimentalmente, sendo expressa com o pH da solução. pH da água pura a 25 graus Celsius é 7. Quanto maior a acidez de uma solução, mais baixo é o pH. Ácidos fracos se ionizam parcialmente para liberar um íon hidrogênio, baixando, portanto, o pH de uma solução aquosa. Bases fracas aceitam o íon hidrogênio, aumentando o pH. A ionização da água
pode ser medida pela sua condutividade elétrica. A água pura carrega corrente elétrica, enquanto o H2O positivo migra para o cátodo e o OH positivo para o ânodo. O movimento dos íons hidrônio e hidróxido no campo elétrico é extremamente rápido comparado com o de outros íons. Salto de prótons. Pequeno salto de prótons entre uma série de moléculas de água ligadas por hidrogênio resulta em um movimento líquido extremamente rápido de um próton e uma longa distância. Como o íon hidrônio, parte superior à esquerda, doa um próton, uma molécula de água a certa distância, parte inferior à direita, adquire um próton, tornando-se um íon hidrônio. A água possui uma capacidade de interação muito grande. Isso é o resultado da sua estrutura dipolar, que permite grande formação de pontes de hidrogênio. Ao se interagir com uma biomolécula, ela pode mudar sua estrutura e também a estrutura da biomolécula. Possui um processo adaptativo químico excepcional. A reação de autoionização mostra que uma molécula de água pode doar próton para outra molécula de água, pois a ionização é um processo de equilíbrio, uma vez que a constante de equilíbrio refere-se especificamente à autoionização da água. Usamos o símbolo Kw para representar a constante de equilíbrio e o chamamos de constante do produto iônico da água. Os tampões biológicos têm a função de manter o pH ideal das células, neutralizando as variações de pH. Quando houver muitos íons de H+, um tampão absorverá alguns deles, elevando o pH. Quando houver poucos íons, tampão doará alguns de seu H+, para diminuir o pH. O pH do sangue humano de um indivíduo saudável situa-se na faixa de 7,35 a 7,45. E para manter essa faixa de pH, o organismo utiliza vários tampões, sendo que o principal tampão do plasma sanguíneo consiste de ácido carbônico e íon de carbonato. A concentração de íons bicarbonato é aproximadamente 20 vezes maior que a concentração de ácido carbônico, com a maior parte do ácido na forma de CO dissolvido. O pH do nosso organismo reflete diretamente em nossa saúde. Se caso esse valor variar, vários problemas serão desencadeados, pois com o sangue mais ácido, por exemplo, a ação do sistema imunológico é diminuída. Várias doenças, como osteoporose e problemas dos rins, também têm relação com o desequilíbrio do pH. Para evitar a variação do pH, nosso corpo possui um mecanismo denominado de sistema tampão. Faixa de tamponamento é a faixa do pH onde o tampão consegue ter uma boa ação, ou seja, exercer a sua função. Nessa faixa ocorrerá o tamponamento, o qual resulta do equilíbrio de duas reações reversíveis que ocorre em uma solução que contém quantidades quase iguais de um doador ao seu receptor de prótons conjugados. Henderson Hasselbalch relaciona o pH de uma solução tampão, o logaritmo negativo da constante de acidez representado por pKa, e as concentrações da forma ácida da sua base conjugada. Quando um ácido é acionado ao sangue, o bicarbonato do tampão reage com ele produzir um sal, formando com o sódio de bicarbonato.
e ácido carbônico. O ácido carbônico produzido pela reação do bicarbonato do tampão se desassocia em CO2 e a água é eliminada nos pulmões. A capacidade tamponante de um sistema tampão depende da concentração dos seus componentes. Sistemas tampões são extremamente importantes em fluidos biológicos. O grau de ionização pode afetar a estabilidade de moléculas e, consequentemente, suas funções. Um tampão normalmente é uma solução que contém um par ácido-base conjugado fraco, que resige, consequentemente, a variação. Quando pequenas quantidades fortes de ácido ou base são acionadas a essa solução. Um dos tampões mais interessantes e importantes no sangue é formado pelo ácido carbônico, H2CO3, e pelo sal desse ácido, o bicarbonato de sódio, NaCO3. Além dessa solução tampão citada, há também outras duas presentes no sangue, que são H2PO4, HPO42. Se não houvesse essas soluções tampões no sangue, a faixa de pH poderia sofrer vários desvios. Se o pH do sangue subir sendo superior a 7,8, denomina-se alcalose. Já se o pH cair demais abaixo de 6,8, será um estado de acidose. Ambas são condições perigosas que podem levar à morte. Os tampões biológicos, soluções que neutralizam as variações do pH, são a chave para a estabilidade de concentração de íons no sistema biológico. Olá, eu me chamo Denise e, dando continuidade ao nosso tema, água, falaremos nesse momento da água como reagente. Normalmente conhecemos a água como um solvente universal, mas ela participa de muitas reações químicas e tem um processo bem importante, que é a chamada hidrólise. A hidrólise basicamente é qualquer tipo de reação química onde há a quebra de alguma molécula por conta da presença da água, como podemos visualizar nessa imagem aqui. Basicamente, além da água, a gente vai ter a presença de algumas outras substâncias que vão auxiliar nessa quebra. Algumas substâncias, elas possuem uma ligação peptídica, que é muito forte, e somente a água não seria possível de quebrar. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber, né, a quebra entre dois aminoácidos. Né? A hidrólise ela vai acontecer tanto na quebra das proteínas, quanto dos carboidratos, quanto dos ácidos nucleicos. Basicamente, um exemplo bem clássico que a gente pode dar é a hidrólise do ATP. Basicamente, a gente pode perceber que o ATP, juntamente com a água, vai se transformar aí em adenosina, fosfato e energia, e assim poder auxiliar no funcionamento de todos os sistemas fisiológicos existentes. O outro exemplo é a caulinização, que basicamente seria a hidrólise do feldespato em caulinite. Além disso, a água também ela vai ser bem importante no processo de respiração celular. Então, a gente tem a glicose juntamente com o oxigênio, né, que vai ser transformado em gás carbônico e água. Basicamente, esse gás carbônico, junto com a água, vão ser convertidos nos eritrócitos, vai ser convertido em ácido carbônico, basicamente a partir da presença de uma enzima chamada anidrase carbônica. E existem algumas situações bem importantes, que seria a questão da formação de água metabólica, que basicamente é resultante da oxidação de alimentos e gorduras. Então, a gente vai ter aí a sobrevivência de animais a partir desse processo, como é o caso do rato do deserto, do rato canguru e dos camelos. Além disso, a água também é extremamente fundamental em dois processos relacionados às plantas, que é o caso aí da fotossíntese e também da transpiração. Basicamente, quando a gente fala em água, a gente tem uma relação muito forte com a vida.
Basicamente, nós, seres vivos, somos formados por dois grupos, né? Toda célula é formada por organelas. E, basicamente, essas substâncias podem ser orgânicas ou inorgânicas. Basicamente, o nosso princípio ele é igual, porém, a montagem ocorre de maneira diferente, como a gente pode exemplificar através dos blocos do brinquedo Lego, exemplificados nas imagens ao lado. Basicamente, as peças são as mesmas, porém, elas podem ser utilizadas de maneira diferente e montar estruturas diferentes, como é o caso de nós seres vivos. E aí a água vai estar presente com fundamental papel, como o caso de manter a temperatura, como no caso do processo de transpiração, como no caso da manutenção da vida, principalmente de plantas e animais que vivem em locais muito frios. Assim, podemos concluir que a água é tanto um solvente, no qual as relações metabólicas ocorrem, quanto um reagente que participa em muitos processos bioquímicos, incluindo a hidrólise, a condensação e reações de oxidação e redução. Então, esse foi mais um trabalho da disciplina de Bioquímica, sob a orientação da professora Débora Dummer Meira.